A CBF divulgou agora, no final de 2018, o seu ranking de clubes que vai ser válido para 2019. O Palmeiras é o líder, tem vários destaques aí, a Chapecoense tá no top 10, mas a gente pegou, virou a tabela de ponta para baixo e viu quais são os lanternas desse ranking. E a gente vai contar um pouco sobre esses times, né? Como que eles chegaram nessa situação, o que isso significa estar na lanterna do ranking da CBF e lembrar dos momentos de glórias deles. Depois da vinheta. Antes de começar, aí vai um breve recado sobre a nossa parceira, a Vestiário Company, que é uma empresa de camisetas, com camisetas estilizadas com o tema futebol. Essa que eu estou vestindo é um exemplo delas. Você que não conhece, convido você para ir lá no site www.vestiariofc.com.br, ver todas as camisetas sensacionais que eles têm sobre futebol. Quem gosta de futebol vai gostar, e você pode usar o cupom do Última Divisão, Última Divisal, tudo junto, né, sem acento, para ter desconto. Para contextualizar, a CBF faz esse ranking anualmente e a principal finalidade é primeiro mostrar a força das federações, né? Quais federações têm times mais bem colocados, porque as que estiverem pior vão ter menos vagas na Copa do Brasil, na Série D, né? Quando a CBF distribui vagas, isso tem a ver, e os clubes também. Na Copa do Brasil tem as vagas distribuídas por critério técnico, né? Os campeões dos estaduais, de outras taças, e aí tem vagas que são preenchidas pelo ranking. Então um time grande, aí um time que tem ido bem nos últimos anos e que não vai bem no campeonato estadual, ele tem essa chance de entrar na Copa do Brasil pelo ranking da CBF. Esse ranking, que saiu agora no final de 2018, ele, como todos os outros, ele é referente aos últimos 5 anos do futebol brasileiro. Ele pega todos os times que disputaram qualquer torneio nacional, de Série D, Série A, Copa do Brasil, nos últimos 5 anos. No total foram 228 clubes. O líder foi o Palmeiras, teve uns destaques aí interessantes, a Chapecoense ficou no top 10, o São Paulo ficou fora do top 10, é bem legal olhar o ranking. E a gente foi olhar ali para os últimos participantes. 11 times estão segurando a lanterna desse ranking, todos têm 25 pontos, que é o mínimo possível, porque é o ponto assim, de participação, né? Que eles têm os critérios, né? Tantos pontos para o campeão da Série A, vice-Série A, primeira fase da Copa do Brasil, da Série D, enfim, tudo dá pontos. E os lanternas são 11 times que ficaram empatados com 25 pontos. E tem camisas que são muito tradicionais do futebol brasileiro, então a gente vai falar quais foram esses 11 times e vai lembrar aí momentos bons deles para as torcidas não ficarem tão para baixo assim, porque são times muito queridos e que a gente espera que se recuperem. E assim, também esses times, não quer dizer que eles estão no fundo do poço, de certa forma, mas são 228 clubes. Tem os clubes brasileiros que sequer estão no ranking porque há 5 anos não disputam torneios nacionais. Esses estão mais afundados ainda do que esse que a gente vai comentar hoje. Bahia de Feira, Bahia. O Bahia de Feira teve uma grande glória não faz muito tempo, furou a hegemonia da dupla Bavi e foi campeão baiano em 2011, derrotou o Vitória na final, um feito muito raro para a cidade de Feira de Santana, né? Uma grande cidade do interior da Bahia. Foi o 3º título, porque o clube mais famoso da cidade, o Fluminense de Feira, ganhou 2 títulos baianos nos anos 60. O Bahia de Feira, então, conquistou esse título em 2011, jogou a Copa do Brasil do ano seguinte, passou para a segunda fase e foi eliminado pelo São Paulo. Barbalha, Ceará. Barbalha é uma cidade pequena no sertão cearense, ali na região do Cariri, e é representada por esse time, o Barbalha, que foi fundado em 2002, é um time novo, não teve assim grande destaque estadual ainda, mas teve aquele momento que ele conquistou a Copa Fares Lopes, que é o 2º torneio mais importante do estado, né? Tem o Campeonato Cearense e tem essa Copa que vale vaga para a Copa do Brasil. O Barbalha conquistou o título em 2013 e jogou a Copa do Brasil no ano seguinte, mas caiu na primeira fase para o Cuiabá. Flamengo do Piauí. O Flamengo é um dos grandes do Piauí, faz o clássico estadual com o River, já ganhou 17 vezes o campeonato piauiense, a última vez foi em 2009, e ganhou muito piauiense e é uma presença até constante na Copa do Brasil, já jogou 11 vezes o torneio. A melhor participação foi em 2001, um ano que o time chegou nas oitavas de final. Eliminou o Sport, por exemplo, né? Fez uma campanha bem legal, porque tinha aquelas fases que o jogo de ida, o time maior, né, mais bem classificado em ranking, assim, eliminava o jogo de volta e se ganhasse por mais de 2 gols de diferença, mas o Flamengo do Piauí foi avançando, jogou nas oitavas contra o Corinthians,
E aí de cara lá em Teresina perdeu de 8-1. Mas, enfim, o regulamento obrigava a ter uma segunda partida, então ganhou o direito de visitar São Paulo, o estádio do Pacaembu, e aí fechou a participação naquele ano perdendo por 3-0. Horizonte do Ceará. O Horizonte teve um grande momento no início dessa década, ganhou 2 vezes essa taça Fares Lopes, né, disputada no Ceará, que vale vaga para a Copa do Brasil, e assim jogou algumas vezes a Copa do Brasil e fez bonito. Em 2011, eliminou o Guarani, por exemplo, o Guarani de Campinas, jogou contra o Flamengo, surpreendeu, empatou com o Flamengo no Rio, depois foi eliminado, mas empatou, vendeu cara essa eliminação. No ano seguinte, 2012, eliminou o América de Natal, depois caiu para o Palmeiras. E em 2014, uma grande surpresa, que até pareceu que ia dar. No jogo de ida contra o Fluminense na Copa do Brasil, ganhou por 3-1. Foi uma grande crise no Flu, uma grande zebra. Aí o Flu se recuperou, ganhou de 5-0 no Maracanã, mas o Horizonte mostrou que dava trabalho para os grandes. Juazeiro, Bahia. O Juazeiro pode se orgulhar de ser o clube que revelou Daniel Alves, o lateral aí que fez tanto sucesso em sua carreira por Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain. Começou no Juazeiro e, enfim, é o clube de Juazeiro no interior da Bahia, e recentemente, né, o time que está fazendo mais sucesso da cidade é a Juazeirense, que até subiu para a Série C do Brasileiro, tudo mais, depois caiu, mas o Juazeiro teve seus momentos de glória, né, disputou Copa do Nordeste, disputou competição nacional por boas campanhas no Campeonato Baiano. A última vez foi em 2014, jogou a Copa do Brasil, porque em 2013 foi semifinalista do Baiano. Lagarto, Sergipe. Importante uma observação, o símbolo do time Lagarto é bem parecido com o que já foi usado pela Lagartense, que foi um clube da mesma cidade, que foi campeão sergipano em 98, disputou Copa do Brasil, disputou Série C, mas não é o mesmo clube. Aquela Lagartense, inclusive, ficou famosa por um jogo fake, né? Tem a história de que ganhou do Fluminense na Série C com um time com uma escalação bizarra. É um dos primeiros vídeos que a gente fez aqui no UD, que você pode conferir o link aí, que a gente explica sobre esse jogo da Lagartense que não aconteceu. E hoje a gente vai falar do Lagarto, que é esse time mais novo da cidade, que teve o apoio do Diego Costa, o atacante brasileiro que depois se naturalizou espanhol. Ele é natural de Lagarto e ele tem aí essa relação com o time, e boas campanhas que o time já fez em anos recentes aí no Campeonato Sergipano teve a ver com o apoio do Diego Costa. Inclusive em 2014, por uma boa campanha no estadual, o Lagarto disputou a Copa do Brasil, mas caiu para o Santa Cruz. Misto, Mato Grosso. O Misto é de longe o maior campeão do estado do Mato Grosso, tem 24 títulos estaduais, o que é o dobro do segundo colocado nesse ranking, que é o Operário de Várzea Grande, né? Eram os grandes rivais no passado, nos tempos bons, anos 70, 80, o Misto disputava a primeira divisão do Brasileiro, enfim, teve muitas glórias, ficou conhecido nacionalmente, mas no século XXI o clube vive uma draga, só ganhou um título estadual, que foi em 2008, porque nesse século quem tem mandado no estado são a Luverdense e o Cuiabá, principalmente. Às vezes um clube ali ou outro fura esses dois times aí, mas geralmente eles que têm ganhado. O Misto tá meio em baixa, mas vai lembrar da história, de toda a tradição. Foi um clube fundado nos anos 30, e inclusive na época a palavra misto, né, de mesclar as coisas, se escrevia com X. Então por isso ficou o nome, foi um time fundado para incluir a todos, homens, mulheres, negros, brancos, com esse pensamento de ser inclusivo, e por isso fizeram o nome Misto com a grafia da época com a letra X. Naviraense, Mato Grosso do Sul. O Naviraense foi fundado em 2005 e rapidamente alcançou sucesso regionalmente, foi campeão estadual em 2009 e fez ali seguidas boas campanhas no estadual que levaram para a Copa do Brasil. Disputou várias vezes o torneio ali naquela época, mas uma participação que ficou marcante, né, que tornou o time famoso nacionalmente, foi no ano de 2010, quando o Santos tinha aquele time do primeiro semestre lá, comandado pelo Dorival Júnior, que goleava todo mundo. A Naviraense foi uma das goleadas mais emblemáticas. Num confronto na Copa do Brasil, na ida, que foi disputada em Campo Grande, porque a cidade de Naviraí não pôde receber o jogo, a Naviraense vendeu cara a derrota. Ficou só 1-0 com aquele time que fazia muitos gols em todo mundo. Mas aí na volta não teve jeito, foi 10-0. Na Vila Belmiro, os gols daquele Santos foram 3 do André, 2 do Neymar, 2 do Madson o foda,
um do Ganso, um do Robinho e um do Marquinhos. Paragominas, Pará. Conhecido como Jacaré do Norte, o Paragominas foi fundado em 2012 e já no primeiro ano de vida conseguiu acesso para a primeira divisão estadual. Em 2013, então, jogou a elite do Paraense e surpreendeu. Ganhou o segundo turno do campeonato, derrotou o Remo numa final ali de turno e aí foi para a final do campeonato mesmo, contra o Paysandu. Foi derrotado, mas conseguiu o direito de disputar torneios nacionais. Jogou a Série D, só não passou na primeira fase porque perdeu pontos no STJD, senão teria passado. Disputou no ano seguinte a Copa Verde, na qual o Remo se vingou, né, de ter perdido no estadual um ano antes, eliminou o Paragominas na Copa Verde e jogou também a Copa do Brasil, mas perdeu para o Asa de Arapiraca na primeira fase. Rondonópolis, Mato Grosso. O Rondonópolis tem mais história até nas categorias de base do que no profissional, né? Ao contrário do União Rondonópolis, o seu rival, que talvez seja mais conhecido por seus feitos no profissional. Mas esse Rondonópolis ganhou mesmo fama nacional em 2012, numa Copa São Paulo de futebol júnior, que o time... Enfim, tinha um time bem interessante, conseguiu grandes placares na primeira fase, foi passando, chegou até as oitavas, caiu para o Vitória da Bahia, mas fez o artilheiro da competição, que era o garoto Valdívia, o meia Valdívia ali, engraçadão, todo carismático, que depois, né, foi jogar no Inter, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo. Aquele Valdívia mesmo surgiu na base do Rondonópolis, foi artilheiro da Copa São Paulo. Para mim é um orgulho muito grande, fazer gol, o pessoal torcendo por mim, pelo time todo, e eu fazendo gol é muito bom. No profissional, o time teve uma grande campanha em 2013, quando ganhou a Copa Governador do Mato Grosso, e com isso ganhou o direito de jogar a Copa do Brasil do ano seguinte, na qual enfrentou o CRB na primeira fase, perdeu, mas ficou marcado porque teve um dos piores públicos da competição que fizeram cobertura naquele tempo lá, que nesse jogo contra o CRB, com o mandante, teve apenas 373 pagantes. São Luís, Rio Grande do Sul. Representando a cidade de Ijuí, o São Luís tem muita tradição no futebol gaúcho, ganhou 4 vezes a segunda divisão do estadual, jogou bastante a primeira também. Uma campanha de destaque foi em 2013, quando o time foi vice-campeão de um dos turnos do campeonato, perdeu para o Inter na final e acabou ficando com a taça do interior naquele ano e por isso se classificou para jogar a Copa do Brasil do ano seguinte. Em 2014, na Copa do Brasil, enfrentou o Manaus do Amazonas na primeira fase, acabou caindo, mas ficou marcado como um momento nacional desse clube, né? Um clube de 80 anos e que foi o clube que revelou Paulo Baier. Foi o time pelo qual Paulo Baier começou a carreira e também se aposentou. Fazendo as contas, o paralelo, será que ele jogou esses 80 anos? Né? O pessoal brinca muito com a trajetória do Paulo Baier, mas é um time muito tradicional e que revelou esse grande ídolo do futebol brasileiro. E é isso, a gente teve essa curiosidade de olhar ali o final desse ranking da CBF, ver quem estava lá. Esse vídeo, primeiro a gente fez um post no nosso site e aí teve gente que comentou que queria um vídeo um pouco mais aprofundado e por isso a gente está fazendo e a gente quer que vocês sempre interajam com a gente, comentem, enfim, o que vocês querem saber mais, qual a relação de vocês com esses times que a gente mencionou, com outros. Para quem gosta do canal, a gente tem uma nova forma de financiamento que é o Padrim, no site www.padrim.com.br/última divisão. Você vai ver várias opções de forma de contribuir com a gente a partir de R$2, né? Mensalmente você pode contribuir com outros valores e enfim, com alguns valores mais altos você pode concorrer a prêmios, participar de vídeos nossos. É bem bacana, a gente pede que vocês deem uma olhada, que pelo menos compartilhe isso, ajude a gente a divulgar o projeto. E é isso, gente. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, sempre comenta, dá like no vídeo, dá dislike se não gostou de alguma coisa. É isso aí, até a próxima.